Vocês já imaginaram se eu tenho uma planta que substitui milho e soja? Como é que é? Que guerra nós temos? Vocês imaginaram que eu tenho um alimento que ele vai ser um remédio para doenças e vai evitar doenças? Isso é moringa. Hoje ninguém fala, né? Mas a nossa empresa aqui no Brasil, a Embrapa, ela fez vários estudos para alimentação humana, para alimentação de todos os animais, entendeu? Tá lá, vocês vão encontrar, mas não é divulgar. Tudo é meio escondido e ela foi proibida, mas aí a proibição dela já é para o consumo humano, porque ia virar um negócio e sempre vai ter alguém que vai perder com isso. Registro, né? Tem processo de registro. Ele entrou no mercado e quando ele entrou no mercado, caiu, proibiram. Foi bem na época. Fizeram uma reportagem com ele num dia assim, a reportagem não tinha proibido ainda. Naquela? Já estava proibido. Que eu me lembro, parece que já está proibido. Proibida está a comercialização para humanos. Mas o consumo, quem planta, quem tem feira, chá natural nas feiras e tal, ainda continua consumindo, passando por um parente, mas o processo está em regularização de comprovação de toxicidade, mas assim, ela é liberada no mundo inteiro já. Só que no Brasil que ela está nesse processo. Mas o mundo inteiro é utilizado como superfood, para alimentação humana, o superalimento. Ela está entrando forte como silagem, banco de proteína para alimentação animal. Cosmético, dermocosmético, a BASF, é uma empresa alemã, muitos conhecem aí, desenvolveu um óleo, chama Purisoft, que é um óleo de moringa que está sendo utilizado na indústria de cosmético, protetor UV do raios solares, e também ela funciona como um filtro da pele para entrada de metais pesados na pele. Ela tem sido utilizada também muito forte, que aqui no Rio Grande do Sul, no sul, para abelha, né? A abelha é os maiores produtores, o Piauí, onde a gente está lá também, está acompanhando. Só que ela é uma planta melífera que produz flor o ano inteiro. Então tem um potencial muito grande. Eu acompanho trabalhos na África, no Congo, assim, que já a planta tem 300 hectares para mel. Eles estão conseguindo concentrar muita produção de abelha e produção de um mel de excelentíssima qualidade. Então, sim, ela tem vários braços, né, que estão crescendo. Só para a gente ter uma noção, hoje, onde é o potencial que a gente pode chegar futuramente para alimentação animal. No Brasil, hoje, tem 226 milhões de cabeça de boi, né? A gente confina 6 milhões e meio. O restante é criado a pasto, a gente não tem assim, uma quantidade suficiente de alimento para confinar mais, produzir proteína. Então, a gente tem um potencial para evoluir essas áreas, né, de produção de proteína e forragem, né? Então, ela está entrando, sendo cotada para essa situação, e também a produção de biodiesel também, que nós vamos estar falando, mas eu estou falando os potenciais. De que forma? Muitas pessoas, assim, como o óleo dela é um óleo que tem acidez baixa, é um óleo para consumo humano, comparado com azeite de oliva, aí muitos pesquisadores, quando eu falo assim para biodiesel, esse cara com um óleo muito puro, como é que você está falando isso aí? É um desperdício e tal, mas assim, eu vejo na escala do negócio, né? A produção dela comparada hoje com a soja, que a soja hoje é a principal fonte de biodiesel do Brasil. 80, 85% do óleo que vai para a produção de biodiesel é da soja. O resto é mamona, aí tem gordura bovina que são reaproveitadas para fazer o biodiesel. Então, 1 hectare de soja produz 60 sacos de média e tal, a gente produz 18% de óleo, vamos pôr em média 900 litros por hectare. A moringa, a semente, você põe uma produção média, ela pode chegar a 5 mil quilos por hectare, mas vamos botar 3 mil quilos. Ela produz de 28% a 38% de óleo. Então quase o dobro. Então a gente pode produzir 3 mil litros de óleo, né? Vamos pensar assim, vai dar 1.800 litros de óleo, né? Contra 600 de soja. Esses dados assim a gente tem falado, a gente tem publicado, são resultados reais. E na Índia eles produziram uma semente nova que produz 9 mil quilos de semente a 38% de óleo. Então vai dar mais de 3 mil litros por hectare, né? De produção para biodiesel. A gente não tem mercado para ela, para fazer a ração, seja a silagem, o feno, o pellet, né, o farelo, que todos os animais já consomem, galinha, porco, cavalo. Hoje a gente já tem inclusive uma reportagem, né, da primeiro cavalo, que acabou, é uma menina de 11 anos, ela chama Lara, lá de Formosa, Goiás. Cavalo simples, né? Quando comparado aos cavalos que ela foi competir lá em Barretos, cavalo de 200, 300 mil, cavalo dela de 30 mil,
consumindo as pastilhas de moringa, que é um produto que a gente já tem na empresa, foi campeã de timpeno. De Barretos. Em Barretos. Então, 30 gramas só por dia de pastilha de moringa. Né? E o pessoal chegando lá, esse cavalo não tá suado, os outros cavalos mais de elite, né? Tudo suado, cansado, aquela exaustão. E o cavalo dela impecável. Pelo contrário, mais energia, né? Depois vocês consomem a moringa para vocês começarem a ver. Só não leva do Ricardo aqui embora aqui, porque senão vai ficar sem moringa, né? Então aqui, o primeiro mercado para ração, o segundo mercado que a gente está em processo de registro de alimentação humana. A gente precisa e vamos conseguir esse registro no Brasil. Né? A gente tem um terceiro mercado, produção de óleo para biodiesel, óleo para produção de produtos para cosméticos. A gente tem aí a parte também que a moringa ela já está aí em alguns trabalhos para fazer aí os inseticidas. A gente também tem um mercado da moringa já com a nanotecnologia. Então, assim, se a gente for produção de mel, limpeza da água, produtos, né? Então, assim, é um mercado gigantesco, onde a gente já tem material já super avançado, até mesmo com máquinas, né? Máquinas para poder escalar mesmo e fazer acontecer os trabalhos aqui no Brasil. Aqui a gente vai ter todas as situações de moringa, tá? Talvez muito mais que o Alcides, onde eu fui fazer o primeiro vídeo, né? Um vídeo que tem mais de 500 mil de visualizações, né? E chama-se A Planta Proibida, que eu fiz. Exatamente o que eu falava antes, né? Ela é proibida, tentam não mostrar ela porque ela combate toda a situação comercial. Você desestrutura um país. Uma planta que consegue fazer tanta coisa. Nós temos a farmácia de um lado, nós temos o cosmético do outro, nós temos muitas frentes que vão combater para não entrar no mercado. Vocês já imaginaram não precisar mais vender semente de soja e milho ou diminuir lá embaixo? Quebrado. Né? Porque ela você vai plantar uma vez só. É planta perene, não é uma planta que você planta várias vezes, né? Nada substitui. E ela é muito rápida na brotar. Agregar. Imagina o capim-elefante com o esterco, tá? Isso é a moringa, o jeito que ela brota, o jeito que ela cresce. Ela explode. Ela dá mais que o capim-açu. Essa aqui é a mais arisca, tá? Só que a outra, eu levei 1 hora para vacinar ela. Moringa, vai, vem aqui mais perto, Oh, Chico, né? Tem que ganhar moringa, né? Eles deram tanta moringa pra ela que agora não quer comer muito, né? Mas eu dou todo dia pra ela na mão. E elas vêm de madrugada lá, que eu tiver acordado, eu trato na mão. Aquela lá, ela é a mais mansa, mas ela ficou a mais arisca, porque a injeção com ela é complicada. Tinha que botar ela no brete. E essas duas aqui, a injeção era dos dois lados. Dos dois lados porque era 20 ml, tá? Eu fiz... A preta nem no brete tá, nem entrou. Nem se mexeram, né? Essa aqui dá injeção sem problema. Agora, aquela marrão é complicada. Aqui. Agora eles vão... Como eu disse, eu vacinei ontem. Sabe como é que eu vacino? De máscara e sem falar uma palavra. O animal não perceber que é eu que estou vacinando. Mas ela sente o cheiro. A marrom tava arisca de manhã. Então, gordinho. É a moringa? Não, ela não tô gorda só pela moringa. A moringa, o Arthur vai dizer para vocês, mas ela estrutura o animal, deixa o animal mais sadio, né? Na parte dele estar mais sadio. E não é que ela vai engordar, né? Ela tem muita proteína. Mas você depende de quanto dá, né? Eu dou para elas, assim, 2 mãos para cada uma. Tem na bandeja lá depois. Quiser comer, mas sei que eu não gosto. Eu como dali. Arthur, nos manuais da Embrapa fala em acesso livre. Uhum. Acesso de porcentagem. Na moringa não tem, acesso livre. De comer. Digamos que o animal vai comer só moringa durante o dia. Ele fugiu e veio aqui e nunca comeu. Escapou do vizinho. Com fome, fugiu, entrou aqui. É que ela depende da adaptação, né? É normal. Mas nesse caso aqui, ela gostou, ela foi ali. Entendi. Exemplo do sorgo, por exemplo. Sorgo, as leguminosas em geral. Certo. Essa aqui não chega a ser uma leguminosa, Não, ela é da família das moringáceas. Muita gente fala que ela é leguminosa e tal, mas ela foi no último... Fala assim, uns 5 anos atrás ela foi delimitada que a família dela é nova, que ela é moringácea. Devido a ela não faz simbiose e tal, gosta de leguminosa com as bactérias e tal, né? Então ela foi classificada moringácea, mas só que ela tem uma bactéria lá que fixa o nitrogênio. Eu não me lembro o nome técnico assim, sabe? Mas ela é uma moringácea hoje. Isso. Em excesso. Lá embaixo tem também? Ela dá uma diarreia e tal, ela verde. Se ela entrar de uma vez na soja também, um sorgo rebrotando também, chega a matar, né? Tem que ter esse cuidado para entrar gradativamente. Com certeza vai dar. Aqui nós temos 5 linhas que foram plantadas no mesmo dia, ao mesmo momento. Depois tem um replantio de algumas no meio daquilo que
foi cortado. Aqui eu não tenho certeza ainda se é grilo ou se é um besouro, aquele coloridinho que está correndo de noite, que vocês devem conhecer também, que corta ela. Mas corta a base, nós vamos provavelmente achar alguma que corta. Então ele vai ali, corta ela na base, embaixo e só. Não é formiga, tá? Aí eu passei veneno aqui, passei veneno de formiga mesmo, porque eu não sabia o que era, né? Diminuiu um pouco, mas teve algumas que não nasceram, pouca coisa. Eu plantei a semente em 2023 para ver o grau de germinação dela ainda era bom ou não. Sabe por quê? Porque eu ouvi você falar do calor da parede, lembra? Tinha um saco de moringa encostado na parede? Certo. E eu tava com a minha dentro do container, que chega a 70 graus às vezes lá dentro, tá entendendo? Mas a germinação dela foi boa, né? O problema aqui foi os grilos, quem cortou. Então essas linhas aqui, elas foram plantadas e elas foram atacadas então por esse a gente brasileirinha, como é que chama que é a diabrótica, brasileirinha, qual que é o nome? Diabrótica. Tá, vaquinha. Isso aqui tem 21 dias, tá? Foi plantado 21 dias atrás, tá? Eu queria plantar exatamente, né, com 20 dias, acabei plantando um dia anterior. Então hoje ela tá fechando 21 dias de plantio. Esse campo lá vai ter um campo que eu plantei depois, tá? Então aqui vocês vão ver que tem desenvolvimento diferente. Por quê? Aqui o solo não foi feito nada. Isso aqui é um solo que já estava plantando milho. Ele está ruim? Não, ele não está ruim. Ele não foi feito agora para o plantio dela, uma análise para preparar para ela. Porque a análise da moringa é específica. A análise do milho, ele tem uma exigência, aqui tu tem outra. Então, às vezes a pessoa, o produtor, ele vai lá e pega o padrão. Ou até o laboratório, você manda da moringa, não conhece a moringa, manda o padrão. Tem o padrão e tem o específico, né? Vou mandar o padrão porque não tem conhecimento. Então tem que entender o quanto que ela precisa de nutriente de cada tipo, porque ela tem uma seleção, né? Esse aqui, só para complementar, é o milho, que eu consegui na minha zona, é chamado quarentão, tá? Que ele vai pendoar com 40 dias. A ideia é essa. Foi atacado pela cigarinha assim de uma maneira incrível. Por quê? Não é daqui. Né? Ele está fraco, ele não tem resistência para esse local. Então ele foi atacado muito. Lá embaixo tem outro da Venezuela que é um milho branco, não teve esse ataque tão forte. Mas os bichinhos atacaram aquele também. Aquele daqui atacou a moringa, lá embaixo atacou porque é mais doce aquele. Esse aí é o espaçamento recomendado. Tá, espaçamento, o Arthur vai falar do espaçamento. Eu fiz aqui, esse aqui é 50-50, tá? 50-50. 50-50. Tá. Só pra gente alinhar aqui, quem aí é produtor rural aí, só pra me ver como é que tá aí. Quem planta, quem é produtor? 2, 3, tá. Quem é agrônomo, veterinário, zootecnista? Técnico, fala direito, né? Aqui, hoje tá em peso o negócio. Pra gente... Sim, é tudo, né? Tá, foco os dois aqui estão toda hora em programa de TV. Distribuidora de? Famoso. De produtos? Ah, maravilha, então... Maravilha. Hã? Ao Agri, né? Seja bem-vindo ao Agri. Maravilha, biológico. Aí. Tá certo. Tá maravilha. Tá bom. Só pra gente alinhar assim, a questão de espaçamento, como é que está os trabalhos hoje, né? Porque nada é uma verdade absoluta, né? Porque hoje a gente tá com trabalho, mas tem vários trabalhos em várias universidades. Paraná, a gente tá ali, concluiu vários trabalhos, a gente estão conseguindo verbas para as universidades fazer, nós estamos com trabalho desenvolvido na Embrapa, várias Embrapas trabalhando, né? Na Embrapa Cerrado, que fica em Brasília, e outro que é Tabuleiros Costeiro em Parnaíba. Então, assim, a gente tem vários trabalhos acontecendo e muitos resultados diversificados. A moringa, até a gente fazer os testes, a maior produtividade mundial já conseguida por hectare foi 650 toneladas por hectare. No ano, tá? No ano. Na Índia. Tamil Nadu, na Índia. Com a população de 600 mil plantas por hectare. Isso aí tu considera tudo, a massa no ano. Corte raso, vai cortar com o tronco, tudo. Silagem. Com a planta inteira. 650 massa verde. Aí, pô, a gente fala, essa foi 600 mil plantas. Tu tinha 60 plantas por metro quadrado? Exatamente. 600 mil plantas. 60 plantas por metro quadrado. É isso aí. Eu fui lá e eu vi. Assim, então, assim, foi um espaçamento bem... Então, essa foi a maior produtividade. Teve produtividade de 600, 500 toneladas também a gente teve na Filipinas, no último simpósio, por hectare. 60 plantas por metro quadrado, não é?
Vamos. Por exemplo, se for 60 mil plantas, tu tem que ter 3 plantas por... 60 vezes 10 mil. 60 plantas por metro quadrado. Exatamente. Então, que assim, ó, veja bem, você, quem não tá entendendo, eu expliquei antes que ela é que nem você vai pensar no capim-elefante, né? Vocês olhar aqui, é uma haste do lado da outra. É assim que ela trabalha, na brotação, e se tu vai plantar já ela assim, ela aí já ela, vai... Assim foi feito um corte. Perfilha. Aqui é pra questão de colher, que a gente... Se você cortar ela mais baixa, ela sai de dentro da terra também. Certo. Não, eu vou comentar os trabalhos aí onde a gente chegou, tá? Aí devido a custo-benefício, pelo preço, tal, aí foram avaliados os trabalhos. Onde que a gente pode chegar com o custo-benefício da semente e a média, onde vai chegar o equilíbrio. Hoje a gente tem trabalhado em solos de baixa e média fertilidade, em torno de 40 a 65 mil plantas, e alta fertilidade, para a gente chegar nessa produtividade de 60 a 100 mil plantas por hectare. Vai ser mais ou menos semelhante igual um milho, né? Com milho a terra fértil lá no Goiás, milho, não sei pra cá. Esse trabalho com 70, tem paro com 80 mil. Agora, médio é 50, 60 mil, 3 plantas por metro. Beleza, é o que a gente tem feito, é o equilíbrio que a gente chegou. A produtividade máxima aqui no Brasil que eu consegui hoje foi 300 toneladas por hectare, com a população de 80 mil plantas por hectare. Irrigado o ano inteiro, crescendo, produzindo. Então, esse é onde a gente tem feito os trabalhos e os melhores resultados. Então, custo-benefício melhor e a produtividade alta. Como que a gente planeja chegar, que a gente quer chegar nas 600. Se eles conseguirem, como que a gente consegue? Matéria orgânica, aí já é um manejo de solo, nutrição, matéria orgânica que a gente quer subir para mais de 3,5, porque nós conseguimos era uma matéria orgânica de 1, tão fraquíssima, uma matéria muito... Na areia, foi um resultado na areia que a gente conseguiu. Então, sim, os resultados estão acontecendo e a gente vai chegar com apoio de pesquisas, entidade, população, fertilidade do solo e nutrição, certo? A moringa, o que a gente fala de nutrição? Eu não sabia. Quem conhece o Chaco, vou falar no Chaco, no Paraguai, a região do Chaco, eu não sabia, eu conheci um produtor lá que me mandou as análises e me mandou um gado, ele tem 10 mil hectares lá. Ele falou assim, ó, que o gado aqui não usa mineral, não usa sal. Eu falei, rapaz, nunca ouvi falar não. Ele falou que não usa não, não tem carrapato, não tem ataque tal, ataque de inseto. Eu falei assim, rapaz. Aí eu falei, manda a análise solo, aí tinha 200 ppm de fósforo, matéria orgânica dos caras é 4. Eu falei, rapaz, como é que altíssimo mineral lá. Ele falou assim, aqui é só dar uma chuva de 80 milímetros, lá chove 700 milímetros, né? Dá uma chuva de 50 milímetros, a fertilidade é tão alta que cresce muito rápido. Aí, então a gente vê a moringa, a gente está começando a fazer trabalhos também no Paraguai, fazendo as análises, né? Inclusive nessa região, vai ser uma produtora de semente futura, ela desenvolvendo muito bem. Então, assim, o que a gente imagina hoje? A soja, produção de proteína, certo? Quando a gente pega um milho, produção de energia, matéria, pega a laranja, vitamina C, banana, potássio. Quando a gente faz uma comparação de 100 gramas com 100 gramas, por isso que a moringa é considerada um superfood. Comparando 100 gramas de um com 100 gramas de outro, ela consegue extrair, que a planta é uma fábrica, a céu aberto, né? Ela consegue extrair, fazer a junção, né, da energia com os minerais, com a água e produzir maior número de nutrientes na parte aérea. Por isso que é considerado um superfood. Ela consegue disponibilizar, por exemplo, na questão de minerais. Quando a gente faz uma análise de uma silagem de milho, você queima tudo ali e faz as cinzas, que são os minerais que não é orgânico, que não evaporou. É de 1 a 3. A soja, de 1 a 3 também. As médias mundiais. A moringa é de 8 a 13 de mineral, quando a gente faz de cinzas. Certo? Então, sim, ela consegue disponibilizar uma quantidade altíssima de cálcio, magnésio, potássio, que é o que sobra ali na cinza. Então, por isso que ela fala que é um super elemento, um superfood. Então, assim... A graduação da lignina, ela tem lignina alta? Lignina é média, é média. Né? Por isso que ela é molinha de quebrar, fazer e tal, porque ela cresce muito rápido, então, de acordo com isso aí, ela não consegue concentrar. Tem plantas de 50 anos, que as primeiras que surgiram aqui, que ela já tá bem fortona, assim, mais rapidinho ela apodrece, sabe? Aqui eu tenho o primeiro plantio, aqui eu tenho o replantio, tá? Aqui eu tenho 21 dias,
Aqui eu tenho 10. Obrigado. E ali são 10 também. Eu acho que é 10 ali também. 10. A muda, Tá? né? A 10. Por que aquela lá tá diferente dessa aqui? Porque aquele solo lá, vocês vão olhar, é o solo que eu peguei lá onde as vacas ficam deitadas, né? Tem bastante esterco ali, bovino, desse jeito. Do jeito que eu peguei, vou plantar uma flor aqui. Plantei assim. Aquelas ali, esse replantio aqui foi feito, o solo, ele tá duro. Vocês têm que ver o que ela tem de força quando ela racha o solo. E por que elas estão nessa idade aqui, Arthur? Vou explicar para ti então agora, que ontem eu não expliquei. Por que tem mais alta e mais baixa? Porque o plantio aqui foi feito do jeito comum, como todo mundo planta, sem observar a profundidade. Você vai plantando. Então aquela que estava bem em cima, ela está lá em cima também agora no crescimento. Ela saiu antes. E se ela está muito funda, ela vai estiolar, ela vai ficar mais comprida e o vento vai derrubar ele, que nós vamos ter exemplar que o vento derrubou ali, mas aqui, na primeiro plantio, eu tive um grande problema e derrubou quase tudo. Na 2024, 24 já. Foi quando veio, né? Tava tudo deitado. Né? Então, existem vários detalhes, porque ela é molinha. Nós temos que pensar em todos os detalhes que ela pode ter. Né? Então, assim, ela é boa. Para todo mundo? Não. Assim como o capeçu não é bom para todo mundo. Né? Cada coisa tem o seu público, tem a sua necessidade. Complementar essa questão também da altura, hoje nós não temos uma variabilidade genética igual a soja, que todas são idênticas. Assim que tá? Nós estamos selecionando ainda. Nas nossas áreas que nós plantamos no Piauí, a gente buscou pegar as melhores árvores, então nós estamos ainda em evolução genética para a gente manter o padrão de crescimento. Mas hoje, por isso tem altos e baixos, planta maior, melhor, menor. Só quem tem um banco, que eu conheço hoje, um banco de genética desenvolvido é a Índia. Então, com mais de 90 variedades. Aqui no Brasil, nós não começamos a pesquisar, a desenvolver, só a Índia e China. Hoje, quem tem banco de semente, questão com produção de folha, planta que aumenta a proteína, eu fui lá e vi, cara, excepcional, produção de óleo, a nossa produz 3 toneladas de semente, eles produz 9, a vagem é desse tamanho assim, ó. Momax. Então, assim, estão investindo em genética e evolução é constante, tá? Então, é claro que a gente, quem já bateu o olho aí, vê que tem um vento e tal, o que ajuda? A gente teve um problema de uma chuva, um pancadão de chuva fez erosão, então com isso leva a terra e deixa a raiz mais exposta e ela fica mais frágil, né? Tá mais baixo. Outra coisa, o que a gente viu sobre questão de colheita, o tamanho? A gente tá... Você acha que nós vou falar e depois nós anda, né? A nós colheita, aqui então tá com 25 dias, tá? 25 dias e tá colhendo já de novo, dá pra colher. Nós tá? medimos... Mas o pé não é de agora, isso aqui não é, esse aqui é rebrota. Eu já fiz vídeo do capiaçu, plantio e rebrota é diferente. A rebrota, o pé tá estipulado, ele já tá enraizado, tá pronto, e isso aqui é de 2023, né? Então não é nem a primeira rebrota. Isso faz a diferença. O pessoal, não consegue isso. Não consegue isso lá no começo. Ele vai evoluindo. Ele vai criando raiz. Nós vamos ver a raiz deles depois lá atrás. Ela tem quantos rebotes embaixo? Não. Deixa eu pensar. Nós cortamos ela. Eles cortaram uma vez tudo. Eu ia fazer vídeo com flor. Deixa eu pensar. Eu não fiz tantos cortes, tá? Porque eu não cortei ela tudo que precisava. A primeira vez que eu cortei, ela tava de uma vassoura. E a gente corta ela com o dedo, como ela tá aqui, né? E eu plantei aqui em cima, peguei o vento também, porque eu, observando as orientações dele em relação à umidade, que ela não gosta muito do solo encharcado, eu peguei uma parte alta e mais sol. Por isso que eu plantei aqui em cima e não em outro lugar, tá? Isso aqui é o padrão de colheita, né, Arthur? O que a gente visualiza aqui? Na hora que você estava falando ali do calor e tal, que ela gosta do calor, é igual o gaúcho toma chimarrão para esquentar, né? Pegou uns dias de calor aqui que deu 40 graus, certo? Hã? Tá esfriado. Então, esse calorzão ela gosta também, tem fertilidade. A gente vê um solo fértil, fertilidade boa, né? Então, e luz, a planta tá aqui, ó, com 1,5 m em 25 dias. Dá quantos centímetros por dia? Então a gente vê, faz as contas aí. 5, 6 centímetros, né? Então a gente pega aqui uma planta que está enraizada, ela solta uma raiz, parece uma mandioca, desse tamanho assim, por baixo. Ela tá com energia ali para crescer, tem fertilidade, tem luz, já tá quase na hora de fazer o corte novamente. Com 30 dias aqui é a minha recomendação. Por quê?
Porque depois vai começar a sombrear, vai cair as folhas de baixo e tal. Então a gente tem que aproveitar o macho de folha. Onde que tá o nutriente da moringa? Onde tá o nutriente do milho? No grão. O nutriente maior, 98%, 97% do grão é NDT, nutriente disponível total. É o maior nutriente que a gente tem, né? O milho. A moringa tá onde? Na folha. Onde tá a proteína? A gente tem grau de trabalhos aí que tem 40% da proteína na folha. Então a gente trabalha numa média de 30% a 33%. Então você pega aqui uma planta que já está no ponto de corte. Devido ao quê? Ontem nós estávamos tomando chimarrão, era 7h30, 19h30, tá de dia. Então tem um fotoperíodo maior, tem mais luminosidade no dia. Então, devido a essas características, a gente teve. Agora você pega mais luz, mais quente, ela vai crescer rápido. Mas em média, vamos trabalhar o primeiro plantio, quanto que a minha colheita você recomenda? Para silagem, hein? Tô falando para silagem animal, qual o foco? 80, 100 dias. Para enraizar, para aguentar pisoteio, maquinário e tal. Aí que isso aqui já tem 1 ano de moringa, tá bem enraizado. Olha o crescimento que ela cresce. Aqui ele vai colher de 35, 40 dias. Tá no ponto de colher, 1,5 m. Você entendeu? Então, assim, é de assustar. Matéria seca dela, nesse estágio aqui, ela vai estar em torno de 22%. Tá? Quando tá chovendo demais, ela varia de 20% a 25%. Quando tá chovendo demais, ela é 20%. Tá? Então ela é muito úmida, né? Beleza? Tem que tomar cuidado, isso aí nós falamos, para conservação, isso aí, é o que nós mais falamos aí, nós fizemos várias lives falando isso, né, Ricardo? Isso. Nós temos 10 lives que nós vamos desde a preparação do solo, escolha do local até armazenamento e até o lucro que ela dá, né? Até matemática de lucro, tá? Se a gente pega uma época, vamos pensar, ficou aqui regiões de 10 a 20 dias sem chuva, você vai baixar a matéria seca, vai baixar a água e tal, a gente consegue ter uma melhor conservação. Mas o ideal, que a gente quer aproveitar o máximo da produtividade, vai trabalhar com 22%. O que vocês utilizam, por exemplo, a recomendação técnica? Alguém pode compartilhar comigo, com um capim-açúcar que tem uma matéria nessa época assim, como que faz a conservação aqui? Alguém pode compartilhar com nós aqui? O que vocês fazem aqui no sul, por exemplo? Ele se refere, eu acho que a sequência de umidade. É para conservação, para não perder, para evitar perder. Além do inoculante, você já falou. O que pode ser interessante? Na verdade, é pouquíssimo usado a silagem de capiaçu. É pouco. Aqui, quase nada. O que é uma planta que tem a matéria... É isso aí, em torno de 25%. O que acontece? O milho, tu quebra, espiga ali, tu olha ali, a linha do leite, não tem errado. Sim. Pega uma capiaçu, pega aqui, tu... Tem que ser técnico. Ele falou, eu vou deixar aumentar a matéria seca, mas aumenta a lignina. Quando vem o gado não está comendo isso aí depois. A mesma coisa acontece com o capiaçu, né? Sim. Há 20, a 25 anos atrás a gente usava cana-de-açúcar e o capim-elefante. Hoje, olha, eu não me lembro de uma vida de mais. Né? Aqui o primeiro trabalho foi o capiaçu, aqui, né? Aqui de estudos, tá? Tem mais de 100 vídeos do capiaçu, né? Então, assim, dos capins, tá? Eu, pessoalmente, claro que eu tenho uma bagagem grande, tá? Aqui na mão, eu faço a umidade para saber se eu posso ou não posso. Eu não vou dizer que eu vou estar com 24 e acertar 24 sempre, tá? Mas eu vou apertar aqui. A mão tem que só umedecer pouco. Pingou, não adianta nem fazer. Não vai dar certo. Não pode cair um pingo, se pingar. E se molhar muito a mão, ainda tá ruim ainda. Tem que só umedecer de leve, assim, aquela umidade pequena. Então, eu, pessoalmente, faço o teste assim, quando preciso. Já ensino no vídeo assim, mas... O teste mesmo é teste no micro-ondas, fazer em casa, né? Ou faz no laboratório. Micro-ondas, exatamente. Micro-ondas, eu faço com air fry, que é mais fácil. Esse corte, pra quem quer entender por quê? Por isso, ó, o produtor vem aqui colher, ó, e ele tá colhendo aqui, ó. Ele não precisa de nada, tá colhido, ela vai brotar assim, tá? E aí eu tô colhendo e levando embora. Assim é para um produtor pequeno, eu trabalho muito focado no pequeno produtor, então ele vai colher dessa forma, sem facão, sem nada, baixou que levou o galho embora e tá no porte já dele aproveitar, tanto para ele dar in natura, que pouca gente dá, né? Mas também para fazer uma silagem ou para secar. A secagem depois a gente vai fazer também ali, como é que é feita, como é que eu faço, né? Não sei se eu faço certo também, né? Eu fiz. Tem vários vídeos botando assim, fica só os talos, os peixes come tudo, cara. Que isso, fica... Aves. Você tá doido, os peixes. Suínos. Tira os talos. Come tudo, é incrível, sabe?
mais de 30% proteína, isso é excelente. Galinha. Tem vários vídeos na internet, hoje no YouTube. Lá em Baço, São Paulo, o pessoal tá dando... onde é a maior criação de ovo do Brasil, produção de ovo do Brasil, hoje é em Baço, São Paulo. O pessoal dando moringa pras galinhas lá por causa da quantidade de aminoácidos. Ela tem 18 aminoácidos, 9 dos essenciais, valina, isoleucina, tal, triptofano. Então ela tem, copiando como se fosse, onde que tem essa quantidade de aminoácidos? Na carne animal. Então ela, como se fosse, ela tem essa quantidade de aminoácidos disponíveis, tá? Quando a gente compara, tem os japoneses fez os trabalhos nos Estados Unidos, a gente tem essa tabela comparativa. Ela comparada ao triptofano da carne de porco. Rapaz, é engraçado, sabe? É quase igual, assim, a quantidade de energia, de aminoácidos que ela consegue fornecer. O Jorge comentou sobre a necessidade dos aminoácidos essenciais para fazer as atividades enzimáticas do corpo, para a gente desenvolver, para a gente crescer, para a gente fazer as ligações, né, químicas, né? Então, para uma eficiência altíssima, é no mínimo necessário, ele disse, em torno de 5 aminoácidos essenciais. A moringa, ela tem 18 aminoácidos, 9 essenciais. Então, ela entra fornecendo os aminoácidos essenciais para o bom desenvolvimento dos animais, né? Então, ou também, né, dos seres humanos. Por isso que ela é considerada um super alimento, um superfood. Você quer comentar? Sim, até aproveitando aqui, porque quando a gente vai falar de escalar, a gente vai falar de colheitas, né, com altas produtividades, pode deixar aqui, Arthur. Aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, o plantio, né, com 21 dias. Ela solta uma artezinha, né? A gente planta ali em torno de 3 a 5 centímetros de profundidade, né, a sementinha. E aí no primeiro plantio que o Arthur falou, que é em torno de 80 dias, ela, olha o estágio dela. Ela pode chegar a 3, 4 metros, lá para nós ela chegou a 5, né? Tem áreas que chegou até 6 metros, 4 né? Metros ali. E é uma artezona. Primeiro plantio, para quem vai fazer produção de silagem, é uma artezona só que ela solta. Cortei, a gente está cortando ela em torno de 15, 20 centímetros do chão, né? Para quem vai fazer áreas mecanizadas. Então, vai ter os produtores para que eles estão colhendo no facão e passando a forrageira, né? Partiu disso é onde vem aquela coisa assim que é surreal. Que aqui a gente vê que porque a proteína, a parte nutricional tem no caule? Tem. Mas nosso objetivo é folha, biomassa. Aí cortei, aí os produtores tudo ficam assustados, porque eu vou ter isso aqui depois. E ainda assim, quando eu vou cortando, ela vai me dando mais brotos, né? Chegando a algo assim, bem significativo, fechando a rua, né? Abafando o mato que vem ali. Então, o crescimento lateral dela, depois do primeiro corte, ela vai e cresce 6, 8. Aí você corta ali, ela vai 8 vezes 64, aí vai botando mais broto lateral. Mas vamos trabalhar interessante, trabalhar dessa forma aí, ó. Aqui tem, ó. Dessa forma que ela tá aí, ela vai ocupar o espaço, a luz, o solo, os nutrientes, sem ter competição e ter alta produtividade. Aí a gente explorar. A poda é mais ou menos nessa altura ou ela pode ser mais baixa? Parece que mais baixa dá problema. Assim, ó, a primeira poda, ela tem que ser um pouco maior, né? A primeira. Ali, né? Ali porque foi manual, né, Ricardo? Aqui é do ano passado. Pra você entender aqui, ó, aquelas plantas grandes lá, tá? Elas ficaram no inverno do ano passado, elas entraram mais ou menos com 1,20 m. Isso tá documentado nos meus vídeos do canal, tá? Essas aqui estavam com 80. Eu não sabia se elas iam sobreviver ou não. Porque elas estavam abaixo, mesmo plantadas no mesmo dia, porque elas foram sufocadas pelo capim sudão, no caso, né? A aveia de verão. E vai ressaltar Você mostrou uma plantação de vocês lá que tinha 6, 7. Sim. Agora, recentemente... Você fala a altura do corte? Até para entrar dentro lá tinha. Pra a gente tá aqui com uma situação, pessoal, essa aqui é uma situação de uma lavoura para manejo manual, com o facão, o cara que encosta com o trator e joga. Então é uma altura que facilitou. Até o Ricardo, lá atrás ele fez esse passamento, quando ele foi à China, tem plantado lá. E o professor que veio dar a palestra aqui, ele falou, os resultados que nós estamos tendo aqui, tal, é de 1 metro por 1 metro. Beleza. É só que lá, é igual na Índia, 60 milhões de produtores, tem mais. É tudo mais manual, e tem as maquininhas pequenininhas, né, para trabalhar na roça e tal. Agora a gente falando de um plantio mecanizado, maior, com uso de ensiladeira ou automotriz, que a gente já teve os trabalhos colhendo com automotriz, o corte dela é aqui até para facilitar o manejo. 20, 30, 40 centímetros no máximo. O que aconteceu aqui, Ricardo? Aqui eu passei glifosato nessa lavoura daqui da frente, o funcionário passou, provavelmente naquele dia tinha vento. Houve uma outra situação junto, então me confundiu um pouco, mas aqui dá para ver agora claramente que o glifosato pegou. Porque eu tinha milho aqui dentro e tinha um capim, um inso, dessa altura.
E eu larguei os animais lá do outro lado para pastejar também. Então eu fiz algumas experiências nesse meio tempo. E quando eu tirei o milho, aconteceu o quê? A moringa estava desidratada. Eu estava dividindo a água mais 2, né? E eu tirei de soco o milho e o capim. E aí ela meio que queimou as pontas, porque ela não tinha a umidade suficiente normal dela. Ela estava dividindo a umidade do solo. E o glifosato, então, a gente passou aqui, ó. Agora, lá, por exemplo, é um erro comum, que muita gente faz, e que eu reproduzi ali, ó. Ali foi plantado milho, no meio ali não nasceu. E o índio está vindo que nem louco ali. Por quê? Porque foi mexido, o solo foi mexido junto com o plantio. Eu passei 2 vezes glifosato naquela área do meio ali, e depois disso eu mexi com a grade e plantei. O que aconteceu? Eu levei o banco de semente para cima, né? Então, se fosse o plantio direto, tem umas vantagens. No caso, que não mexe no banco de semente, não recebeu do vizinho, vai ter essa vantagem. Seguinte. Certo. Mentira. Aqui, a gente temos poucos herbicidas que são utilizados hoje na moringa. Não tem registro nenhum, porque ela é nova, né? Mas pelos testes que a gente tem feito aí, o que a gente faz? O controle de folhas estreitas e com verdite, né? Com o cletodin, né? O cletodin a gente tem que utilizar para esse controle. O glifosato, a gente espera que no futuro, às vezes, a gente, para dar uma escala maior, porque hoje o maior problema mundial, né? Produção de alimento, são plantas daninhas. É porque o solo, se mexe com a biologia, o solo é vivo, né? Ele precisa, os micro-organismos, 1 grama de solo tem mais de 6 bilhões de micro-organismos, 1 grama. Então, ele precisa comer. Se a gente ficar aí, então esse pedaço aqui vai comer o quê? Então, ele precisa multiplicar açúcar, né? Fazer a glicose para alimentar isso aqui. Então, senão a gente vai matar ele. Então, não adianta a gente falar, não, vou manter só uma cultura ali. Então, a gente tem que manusear esse solo com o quê? Com técnicas, com uma rotação de cultura, ou a gente fazer... hoje a gente tem feito plantas de cobertura junto com a moringa, estamos desenvolvendo esse trabalho, certo? Colheu a moringa, fazer um milheto, um trigo morisco ali, no sul aqui, dá para colher a moringa, vamos fazer um trigo, um centeio, um ervilhaca, e depois para servir de alimentação para o solo. Mas o maior problema hoje, plantas daninhas, Estados Unidos, China, Índia, o maior problema são plantas daninhas. Por isso que tivemos investimento que Monsanto, né, com a resistência ao glifosato, já agora estão em soja resistente ao glifosato 2,4-D. Por quê? Porque não tem esse controle efetivo. Teve uma deriva, provavelmente estava ali, ó, vocês veem lá no meio daqueles eucaliptos lá que tem uma neblininha no ar, uma umidadezinha no ar lá, ó. Então essa umidade, você fez com uma vazão mais baixa, essa umidade, ela é suficiente, então um ventinho pegar e dar essa fita aqui, ó. Provavelmente fazer a poda aqui, ela volta, mas ela tá travada. Ela não consegue capturar mais luz, né? Então aqui, ó, ela dá essa fita aqui, ó. A gente vê. E junto tem o desenvolvimento de pulgão aqui, porque a planta fica mais frágil, ela não consegue crescer. Tem formiga aqui, um pulgão. Fumagina, né? Então, sim, é isso aí, né? Não, aqui é pulgão, aqui é pulgão. Eliminar. Podar cortar. Agora, por exemplo, nós estamos no último momento de fazer poda, o inverno não está muito longe, né? Pensar sempre o tempo. Então, plantio agora é o último momento de conseguir plantar. Por isso que eu até tenho muda para quem quer levar ali, tá? Para distribuir para vocês, para quem já quer sair na frente, tá? Por isso que eu plantei aquelas ali, não é para demonstração de outra coisa, tá? Aqui vocês vão ver que parece estranho, né? A cana não fez nada para ela. Glifosato. Não fez nada. Então ela é bem mais sensível do que um pé de cana, né? Sim. Mas não aconteceu por acaso, né? Eu me assustei porque lá do outro lado também estava acontecendo a mesma coisa, mas aí era a desidratação que eu falei antes, né? Não era da deriva. A deriva eu fui perceber depois, ao longo do tempo, que aqui ficou diferente, começou a definhar aqui, né? Certo. Aqui nós tivemos... não tinha nascido ainda? Não, foi antes. Aqui nós tivemos, por exemplo, alguns ataques aqui, Arthur. Tem um que eu não te contei. Semana passada os terneiros fugiram e vieram aqui. Pegaram milho, mas a sorte que foi logo, né? Os guris chegaram para trabalhar, eu tenho uma equipe de venezuelano que chega de manhã. Eles chegaram aqui, eles já vieram aqui já. Eu nem tinha visto, não cheguei nem a ver.
E ele estava aqui nesse milho aqui, estava aqui. Ali então tem 2 ataques, cigarrinha e terneira, que também teve. Terneira. Esse aqui eu não sei porque eu vinha de noite aqui, mas eu nunca peguei o inseto aqui, na planta. Eu só pegava essa situação e quem estava correndo aqui. Eu já vi grilo, 2 tipos de inseto, grilo e um besouro. Besourinho preto, aquele meio mais alongado, colorido, bem colorido. Nessa época ele fica correndo que nem um louco para tudo que é lado. Aquela situação que você falou, que ela dobra. Quando tá verdinho, lá nós achávamos que era lebre ou pireá. Rebrota. E não era. Diz que era alguma coisa. Chegava lá, tinha que replantar, não estava dobrado. Mas caramba, quem é que corta esse troço aqui? 5 vezes eu replantei. Esse aqui é uma situação, no início, pessoal, a gente tem que ter um cuidado especial com a moringa, porque ela é uma planta que fica os 15, 20, os primeiros 45 dias dela soltando raiz, aí você vai ver que às vezes ela tá crescendo bem aqui por causa do calor, tá? Mas do mesmo jeito que ela tá crescendo para cima, ela tá crescendo para baixo. Eu fiz trincheira já, tô onde eu vou assim, eu não fiz aqui porque nós chegou na correria e tal, eu queria fazer uma trincheira aqui pra gente ver que a raiz dela, ela vai, nós teve a área com 5 metros, tem 5 metros de profundidade, eu fiz em Parnaíba, que é um solo com 99% de areia, tá? 50% areia fina e 49% areia grossa. É areia pura. Aí a gente falou, vamos fazer uma trincheira aqui, porque fazia 3 meses que não tava chovendo. Eu falei, rapaz, essa moringa verde nesse calor, o solo dando 70 graus, muito quente. Aí eu falei, rapaz, tem alguma coisa, essa água tá lá embaixo, ela tá bebendo. Aí nós fizemos, contratamos o coveiro da cidade, né, que já tá acostumado, que nós já chegou no time, né? Ele entrou e fez um buraco. Tem esses vídeos na internet, no YouTube, para quem quiser ver depois. Então, a gente vê que ela tem a capacidade de enraizar e ir forte, ir embora. E as raízes dela, eu tenho uns lado a lado. Ela, lado a lado com a soja e o milho. Então, ela solta a mandiocona e, através dessa mandiocona, várias raízes, que é do tamanho daquelas raízes do milho, em cabeleiras assim, ó. Então, ela é resistente devido a isso. Deu 1 ano de seca. Nós teve área no Ceará, e também eu acompanhei áreas na África, né? Eu fui para Moçambique, Botsuana, eu já viajei mais de 20 países visitando e conhecendo a moringa de perto. A gente vê que ela chega no estágio que ela vira como fosse uma cúrcuma, uma sementinha e fica ali resistente. Os trabalhos ficam até 2 anos, 3 anos, só com aquela sementinha de novo, uma cúrcumazinha esperando a umidade cair. De novo, sabe? Devido à resistência dela. Ela toma mandiocona, ela vai secando e fica um tubérculozinho assim esperando em estágio de hibernação. Exatamente. Eu falo essa palavra. Engraçado, lá, viu? No inverno ela hiberna. Você irrigou aqui no verão, na seca não? Aqui chegou a irrigar não? Molhar? Não. Essa aqui eu molhei, essa aqui eu peguei a seca agora, tá? Sim. E começou a chover esses dias, então ela tem 21 dias hoje, essa aqui. Então dentro desses 21 dias eu peguei falta de água. Eu tinha 2 tambores ali. Eu molhei 3 vezes que foi no máximo. Foi 3 vezes. Molhei 3 vezes. 3 vezes eu molhei esse aqui. Mas bem no começo, para ela nascer, na verdade. Depois que ela nasceu, eu não molhei. Eu molhei não, nascida foi a 3ª vez. Nascida. Erosão aqui, que tem um assunto aqui, só para explicar para ti, que eu não expliquei, o que aconteceu aqui na enchente do ano passado. Em maio do ano passado, o dia de campo ia acontecer no maio do ano passado. Então esse aqui é o primeiro dia de campo nosso aqui, mas ele foi adiado. Por causa que justamente deu enchente. Na enchente, isso aqui virou rio. Isso aqui é chuva normal, tá? Eu tenho filme lá perto daquela cocheira lá atrás, lá depois da sombra, da sombrite lá, naquela região lá, era um rio. As valetas aqui, bom, quem é daqui, quem viveu isso sabe, né? Minha casa lá ficou até o teto, a casa que eu morava lá embaixo, né? A sorte que eu estava justamente terminando as salas daqui de cima, que era escritório, era outras unidades, eu acabei, hoje estou morando ali, hoje não, construí ainda. Então aqui vocês veem uma situação de erosão também, porque deu uma chuvarada forte. E eu não tenho curva de nível. Então é uma situação de erosão por não ter o manejo correto. Na enchente essa, eu perdi toda a adubação. Tinha botado esterco recente, toda a área. Lavou tudo, não sobrou nada. Então aqui o esterco que tinha, não foi colocado nada aqui nessa moringa. Aqui foi. Aqui eu esterquei, aqui eu tratei essa aqui. Essa aqui não foi nada. Que não foi maquiado nada, o Z que aconteceu. Ali, ali tô botando o calcário que tava ali embaixo, comecei a botar agora. Aqui, vou fazer análise agora e vou repor ela antes do inverno. Né? Porque é o último momento que eu tenho agora de fazer análise e repor o que tá faltando. As adubação, pessoal, de solo, para
recomposição é bom a gente estar sempre acompanhando, assim, anualmente as necessidades normais, que fosse uma correção para o milho, vamos imaginar. Hoje os trabalhos não estão muito evoluídos, assim, em questão de qual que é a extração de potássio por tonelada. A gente ainda está evoluindo os trabalhos, mas tem os trabalhos, tá? Mas a gente trabalha na mesma equiparação a um milho, por exemplo. Então a gente fez a colheita, a gente está tirando cálcio, magnésio, potássio. A gente faz uma adubação, vamos supor, o solo está equilibrado ali, que é 60% de argila. O equilíbrio é acima de 12 a 18 ppm de fósforo. Vamos trabalhar ali só com manutenção, 50 pontos de fósforo, para a gente manter a quantidade que a gente colheu. Então, 50 pontos, 100 kg de MAP. Aí, beleza. A gente bota um 20-020 para a gente ajudar, que é um nitrogênio e um potássio, porque ela responde muito bem a adubação nitrogenada, viu? Muito bem. Ela responde. Se não fizer, ela cresce, mas como a gente está querendo produtividade, produção mais, ela responde muito bem a adubação nitrogenada. Fazer um 20-020, uma ureia, um sulfato, ela vai embora, tá? Até porque o objetivo é a gente fazer banco de proteína, né? Tudo que a gente está falando, tanto que a gente tem dois extremos. A gente tem o extremo frio e temos o extremo que hoje no Nordeste é a seca severa, né? Então o nosso objetivo é ter comida na época do frio, comida na época da seca. Então, se a gente faz essa manutenção pós-corte, que é o que a gente trabalha hoje com o produtor, a gente vai fazer o que? Ajudar a planta a economizar mais energia. Ela vai gastar menos energia que a gente está ajudando ela, a gente está dando alimento para ela. Então logo a gente vai cortar essa planta com menos dias. 30, 60, 70. No frio ela fica paralisada. Ela fica igual o tifto, cresce pouco, meio centímetro, 1 centímetro por dia. Se é muito frio, ela paralisa. Mas não morre. Exatamente. Não pode cortar também no frio. Se cortar, ela não vem. Você corta ela e deixa... cortar ela, corta antes. Boa pergunta. Como que ela se comporta no frio de geada pesado? Vamos no extremo, vamos pro extremo lá. Se a gente cortou ela, os trabalhos que a gente viu, a gente acompanhou, a gente deixar ela no mínimo uns 60 centímetros, o que vai acontecendo? Pegou vários dias de frio, vamos pensar aí, 20 dias, ela vai secando, torrando ela, vai secando, e depois vai murchando, ficando preta em cima. Uma hora de vez. Não, ela não morre, não morre, porque lá embaixo a temperatura é outra, né? Na raiz, então ela vai secando, e às vezes ela morre, mas depois ela rebrota. Todo lugar, entendeu? Agora foi um fio extremo, igual na Alemanha, lá pra cima, Suíça, aí não vai. Ela não vai, por isso que ela é uma planta de climas tropicais, né? Então nesse caso aqui, vamos supor que dá um geadão daqui, 90 dias. Ela vai paralisar, né? Não, cai tudo, morre tudo as folhas. Aí ele pode colher as folhas para os animais? Hã? Na geada não morreu? Não. Caiu as folhas não? Não, assim, aqui ela tava com 80 centímetros na parte de baixo, tem todos os vídeos da época. O meu carro congelou todo. Tivemos 5 dias de frio, avancei um atrás do outro, mais ou menos. Tá? O que aconteceu? Ela não queimou, Arthur. Ela não queimou. O que aconteceu no inverno todo? Ela para, dá um solzinho, um calorzinho, e ela dá uma proteçãozinha. Daí ela meio que assim, dá uma queimadinha de leve em cima, não perdeu folha. Não perdeu folha nada, né? Aqui não. Entendi. Mas não foi o pior inverno que nós tivemos, né? Foi um inverno médio, assim. Inverno não é um inverno pesadão. Entendi. Não adianta nós falar. Aí vai ter áreas, no caso, que tem uma tendência maior à geada, onde é mais frio, né? Tem lugar que dá geada, qualquer coisa já dá geada. Tem lugar que não dá sempre. Aqui pega vento. Então, respondendo, então ela aguenta a geada e aguenta os climas frios, tá, pessoal? Vamos subindo aqui. Posso colaborar um pouco? Pode, sua experiência aqui. Se vocês pegarem uma planta aí que entra o manejo no Rio Grande do Sul, o segredo de toda moringa é o manejo, tá? Tu nunca vai plantar a moringa em final de abril ou em maio, antes do inverno. Porque se tu pegar uma planta que nem essa aqui, ó, tá? Se der 3, 4 dias seguidos de geada, você não tem energia nenhuma, né? Agora aqui, se tu pegar uma árvore dessa aí e cortar ela 20, 25 centímetros aqui, não tem problema. O caule vai secar, mas lá em setembro, quando der o tombo da temperatura da terra esquentar novamente, ela vai brotar de baixo para cima. Muita gente pensa que ela morreu. Não morreu. Não pode ser algum. Aqui a brotação está embaixo. O maior problema no Rio Grande do Sul não é o frio. Longe só que o íncio sufocou ela e ela continua assim. Aqui tem errado. Tem um manejo errado aqui. Não, vambora. Vambora, Ricardo. Pra quem não conhece,
Não, aqui ela brotou embaixo, viu? Viu? Ela brotou embaixo aqui. Aqui ela brotou embaixo. Agora até março, final de março faz. Tá? No final de inverno aqui ela brotou embaixo. Só que a situação dela é que tava cheio de inso e sufocou. Exatamente. Aí ela trabalhou depois em cima. Mas esse senhor aqui é o que tem os 3 hectares de... O Alcides. Assim, ó, o que eu quero dizer para vocês, o maior problema no Rio Grande do Sul da moringa não é o frio, como todo mundo diz, longe disso. O maior problema no Rio Grande do Sul é o excesso de umidade, de água na raiz. Por isso que isso eu falei, Ricardo. E é uma coisa, uma ajuda para todo mundo, tá? Você tem que ter um planta de cobertura. O camaleão. Camaleão aqui, ó. Planta aqui em cima, quando chove, a água vai para o lado, não para na raiz. A partir do momento que parou na raiz, não importa se a árvore tem 3 dias, 3 meses, 3 anos ou 10 anos. Se ela parou mais de 5, 6 horas em volta, você pode ir lá, depois puxa a árvore, tá podre. Ou tem uma boa estrutura de solo. Você pode. O que eu vou compartilhar com vocês, os trabalhos que a gente vai fazer, o que a gente faz. Essa planta de cobertura aqui, o que é bom aqui no inverno aqui? A aveia? Olha o que eu fiz aqui. Centeio, vai, não vai? Não, quer ver? Trigo. Então a gente cortar a moringa e a gente aproveitar essa época pra gente plantar um trigo, uma aveia, pra gente, são plantas de inverno, ela vai funcionar e depois, não, vou deixar crescer, aí você vai controlando, você faz uma roçadeira, ela funciona como um colchão térmico ali, ó. Porque ela tá tirando a umidade do solo, ela tá trabalhando, você tá cortando, ela vai, com certeza, a palhada protege bem do efeito do frio de cima. Então, são novas técnicas que a gente faz. A gente utiliza isso tanto pro calor, que é na areia, e no frio também a gente pode utilizar isso aí para manter a moringa, porque ela não vai crescer. A gente pode utilizar uma aveia para você colher junto, certo? Uma coisa, já que ele falou que ela apodrece a raiz, por acaso tem algum dado que tem fungos que matam a raiz dela? Que aqui nós temos muito fungo, fungo de solos que afeta as culturas. Sim. Mas tem dados que afetam ela também? Mas ela é bactéria, eu já vi entrando, mas Fusarium, Zooxanthoma, Macrofomina, Pítio, eu ainda não visualizei, Não visualizei nela, ainda não tá... Esse complexo é o pior para nós. Certo. Então, assim, eu não visualizei, mas se chover demais, entra bacteriose nela. Aí você tem que estar fazendo porque a parede celular dela é mais sensível, a gente vê, é muito sensível, então você tem que fazer é bom fazer uma aplicação de cobre, um biológico para ajudar ali no controle, viu? Eu mesmo recomendo muito isso aí. Cara, choveu, tá manchado, então o Ricardo me entregou a planta, vocês podem ver aqui, ó, as folhinhas aqui manchadinhas, pintadinhas aí, isso aí, a folha dela é bem sensível. Às vezes foi o pó da ureia que ficou ali e ficou em cima e dá uma fitozinha, porque ela é muito sensível, tá? A folha é muito boa, mas é sensível. Hoje a gente vê que um solo, a gente vê qual que é o pH ideal pra gente absorver o máximo de nutrientes que tem no solo ali. Porque tem uns trabalhos que mostram o milho, soja, que o pH ali em torno de 6,5, 8, a gente tem todos os níveis equilibrados de absorção de nitrogênio, fósforo, potássio, tá com pH 4, 4,5 não absorve fósforo e tal. Essa é uma dinâmica, né, para as plantas de alta eficiência produtiva. Então a gente recomenda trabalhar num pH em torno de 6 a 6,5, que é ideal para absorção de macro e micro nutrientes, tá? 6, 6,5 para quê? Para que a gente faça. Todo ano a gente vê os trabalhos desenvolvendo, choveu, que chove 2.000 milímetros, então 2 metros de água. Supostamente, claro que escorre e tal, mas vamos pensar 2 metros de água no solo aqui. O pH da chuva, o próprio pH da chuva, você precisa jogar um calcáriozinho para você equilibrar. Então você recomenda jogar todo ano? Fazer uma análise, pra gente sempre ser profissional. Todo mundo quer ter, fazer, não, tava o pH 6, baixou para 5,8, para 5,5. Então a gente fazer tecnicamente. Tá, aí é que mora o problema. Aí que mora, né? Não, meu solo é bom demais, você quer do culturão, né? É culturão, é o que a gente faz. Mas é muito importante a gente falar sobre isso aí. Vai chegar de noite, quando alguém de vocês plantar ou for ver a cultura, vai chegar ao final do dia, ela vai estar assim murchinha. Você acha que pegou veneno, alguma coisa? Aí, tô fazendo live com eles, minha muda aqui, eu tava com a muda as mudas eu tava levando pra cada live pra mostrar ela crescendo, né? Como plantei na primeira live, plantei e fui levando em cada live as mudas. Arthur, um problema aqui, não sei o que aconteceu, né? Porque eu percebi naquele dia, né? Mas agora, eu tenho experiência que acompanhando depois,
ela é um sintoma nosso aqui daqui, eu acho, né? Ela simplesmente fica assim, Arthur, ó. Ela fica mais murcha assim, ó. Ela fica mais murchinha, daí daqui a pouco de manhã tu olha, tá tudo normal, voltou tudo normal. De noite, final do dia, ela fica com umas folhas caídas assim, é bem estranho. Eu acho que tem que dar mais amor pra ela. Não, eu dou muito amor pra ela. Na grande maioria dos nossos trabalhos na internet, vocês vão ver que a gente não fala muito sobre doenças, pragas, exatamente porque a planta é super resistente, né? Tem uma coisa ou outra, é tolerante a doenças, é tolerante a pragas, né? Igual formiga, a gente já tem manejo. A planta apresentou folhas amarelas, a gente já vê a questão da parte nutricional da planta e tudo, mas vocês vão ver que é uma planta que no início a gente realmente tem que ter um cuidado com ela, mas é igual o Arthur usa um exemplo para poder falar diretamente na linguagem do produtor, né? Ali ela pequenininha ali, ela é um bebezinho, né? Uma águiazinha filhotinha. Tá ali, mas quando ela chega no seu estágio, que ela está mais forte, mais resistente, né? Ela vai embora. Em média, assim, quando é que vocês, estando tudo certo, né? Que não tenha nenhuma doença, nenhum problema, quando é que vocês recomendam ou se recomenda a renovação da área, né? Renovar, faz algum tipo de estoque ou não precisa, apodrece fácil? Como é que faz? Hoje, vamos supor que tá com a área de 8 anos, então ela tomou conta do subsolo tudo aqui. As raízes vão estar crescendo, com certeza, elas estão se entrelaçando por baixo aqui, elas cresceram. Hoje os trabalhos que eu acompanhei tem a área de moringa produtiva com 10 anos, tá? Se você faz o devido manejo nutricional, correção e tal, beleza. Mas, devido a esse crescimento e tal, ela vai chegar numa estabilidade, igual uma cana de açúcar, a gente vê. Hoje que os trabalhos são muito novos, né? Então a gente vê a cana de açúcar. Eu acho que de 6 a 8 anos seria interessante. Eu acho, Arthur, minha experiência, pra gente renovar, porque faz a grade, corta. Mas se a gente fizer a grade, vamos supor que ela tá desenvolvendo, pode fazer a grade aqui, ela não morre. Você tem que fazer um herbicida pra ela morrer. Você pica ela igual mandioca, ela vai rebrotar tudo de novo. Entendeu? Tem que fazer um herbicida pra matar ela, tá? Agora eu vou picar ela tudinho, ela nasce no pica de novo, aí você mata. Mas se você cortar e picar ela, você perguntou se nascia da haste. Se a gente plantar direto, a gente tem que fazer um tratamento direto no campo. Mas se você coletar, juntei tudo ali, encostou num canto e vai jogando água ali, espera ela crescer e naquele lugar, na hora que ela soltar a raiz, aí é a melhor maneira. Porque se você plantar num solo argiloso aqui, igual esse nosso aqui, ela apodrece muito rápido devido à questão de bactérias com que tem no solo, até ela começar a emitir o broto principal para ela crescer, tá? Então assim ela nasce, beleza? Sobre a rotação da cultura, nesse caso da moringa, como é que fica? Rotação de cultura igual é o que eu falei com ele, que a renovação de uma área produtiva é de 6 a 8 anos, mas assim, a gente pode estar melhorando esse perfil do solo com plantas de cobertura, que são os trabalhos que a gente está querendo desenvolver. Junto com ela, a gente agregar matéria orgânica, com plantas que desenvolvem nas épocas diferentes. Fala, vou plantar eu estou fazendo uns trabalhos com feijão mungo lá no Nordeste, que ela aguenta solos quente, arenoso. Feijão mungo, milheto, certo? Então a gente está agregando matéria orgânica num solo que é extremamente pobre em matéria orgânica. A gente quer dar longevidade nessa lavoura nossa. O que a gente tem aqui nessa situação aqui de cima, Ricardo? 8 dias de plantio. 8 dias de plantio. 8 dias de nascidas aqui, ó. Não, 8 dias de plantio. De plantio? De plantio. 8 ontem, 9 hoje. Tá? Então, assim, a gente vê que elas estão crescendo. 5 dias ela nasce, se tiver calor e umidade. 5 dias, no 5º dia ela nasce. Isso na live aconteceu, aqui aconteceu. Cara, 5 dias ela... Então, assim, a disseminação da semente, que foi um assunto que foram 3 perguntas aqui, ela tem um PMS em torno de 3 a 5 mil. Então, ela é um PMS alto, né? A gente pensar para ser disseminado no vento. E também a semente ela é muito grande para pegar pardalzinho, pássarozinho pequeno que dissemina. Então, é mais difícil via pássaros e via vento, tá? Então, ela é muito complicada. Então, vamos supor que a lavoura está aqui, muito difícil nascer lá. Vai nascer embaixo onde ela volta, assim, que fosse essas plantas que semente joga no chão, tá? O que mais, Ricardo, aqui? Nessa estação? Aqui nós temos toda essa linha aqui, daí, ó. Aqui tem o ataque de formiga. O primeiro ataque de formiga que eu tive aqui na moringa é esse. Não tive outro, tá? Por quê?
Eu matei todos os ninhos anteriormente e eu faço manutenção de não deixar. Então a gente tá constantemente cuidando, tá? Então, ó, são 5, acho, né, que nós olhamos, né? Aham. 5 pés dessa altura destruído pela formiga em um dia. O ninho era lá pra cima, não fui atrás até o ninho, botei o veneno lá na beira do mato lá. À noite faz estrago. Faz estrago. Noite quente tem que de vez em quando dar uma olhada. Depende do tamanho da dia, galera, você né? imagina que você vai achar depois de uma semana. Ela comeu 5 num dia. Então, assim, hoje pra mim, qual que é o principal problema que eu vejo na moringa que a gente tem de praga, inseto? Formiga. A formiga, hoje, as recomendações, a gente tem um controle fácil, sulfuramida, até com fipronil, regente, tem as iscas, né? Então, assim, é um inseto, no meu ver, que é de fácil controle, mas muitas pessoas, muitos produtores, têm a dificuldade, né? Eu mesmo tive uma área, como a gente plantando, eu fiquei 15 dias fora, eu tava com 10 hectares plantado, ela comeu 3 hectares. 3 hectares. Eu falei, rapaz, tava plantado para semente. Tá? Então era espaçamento de 3x3. E eu fiquei os dias fora, ela cortou, levou tudo à lavoura. Então, assim, a gente tem que ficar esperto, porque a formiga, a gente tem as matas, então são produtoras, né, de formigas, assim, tá sempre multiplicando, então a gente tem que ficar bem atento. Mas é uma praga de fácil controle, né? Aqui, ó, quando eu plantei, tá? Eu matei um ninho ali, naquele canto, mais um ninho lá embaixo, são 2, mais um na meio da rua, aqui, bem aqui, na esquina aqui. Eu matei vários ninhos antes dela nascer, ali. Certo. E eu fiquei cuidando o tempo todo. Esse aqui foi o primeiro ataque que eu tive, vamos dizer, de chegar na moringa. É mesmo? E ó, aquela tava lá, nascida. Eu até falei, essa aqui, não é? Aquela tava nascida ali do lado, ela veio nessa. Ela passou por essa aqui nascendo, tava saindo do solo. Veio cá. E ela veio aqui, ela escolhe o que é comer, né? Mais doce, né? Tem da abelha que tu já falou, mas tu pode repetir. Aí nós vamos ter. Da abelha aqui, ó. Qual que são os trabalhos que a gente tem feito? A gente fez um treinamento lá em Teresina, um bate-papo com o pessoal da Emater lá, que lá é uma região de Pix, uma grande produtora de mel na região nossa, né? Então, o que é interessante, na época da seca lá, todas as flores no cerrado, tudo cai, fica tudo seco. E a gente vê a moringa ainda florescendo. Então ela é uma opção para estar para a florada de abelhas, para a gente estar trabalhando. Qual que é a outra opção que a gente recomenda para a gente ter uma maior produção ainda de mel ainda? Na época que começar a chuva, a gente consorciar ela com plantas de cobertura. Por exemplo, um trigo morisco, floresce com 30 dias, você planta. Aí você planta um nabo, floresce com 35. Aí você vai lá e planta, por exemplo, um girassol. Então você faz um mix com plantas que vai ter uma florada constante, 30, 35, 45, 60 dias, o milheto. Aí a gente tem ainda mais a produtividade. Esse é um trabalho que nós estamos levando para os extensionistas, para o pessoal lá que tem focado toda a produção. Lá só fala de mel. Lá não fala de agricultura, soja. É isso que os produtores ainda reclamam. Falam, rapaz, mas nós temos que trazer mais conhecimento aqui, trazer mais especialistas, que o pessoal quer expandir para lá, né? Produção de cereais, mas lá ainda é muito forte a questão de mel. Então, eles estão bem avançados, tá? E já planta jovens, produz flor e... Com 8 meses. Quantos meses floresce e quantos meses produz a... Tá. 8 meses, desde o plantio, 6 meses começa a dar flor, 8 meses, 9 meses já começa a dar essas vagezinhas aí. Se acelerar a produtividade dela, até 9 meses, 12 meses ela tem produtividade de semente já, tá? E a flor é nova cada... Flor é um ano inteiro. Uma dica valiosa quem vai produzir mel, tá? Essa aqui é a dica valiosa. Aqui, ó, aqui é só... Flor o ano inteiro, né? Aqui, ó, foi feita uma poda aqui, ela cresceu 2 na primeira, ó. Aqui foi 2, ó. Foi feita outra poda aqui, ela cresceu mais 1, 2, 3, 4, 5. Nessa aqui. Quanto mais a gente faz as podas, a arquitetura de planta, ela vai soltar a flor em cada dedo desse aqui. Então ela tá aqui, ó. Então aqui também tem flor, ó, vai soltar uma florzinha aqui. Aqui já vai começar a soltar. Então quanto mais arquitetura de plantas assim, a gente fazer a poda correta, mais flor você vai ter, mais produtividade de semente. Que aqui é só uma. Agora se você faz uma poda de arquitetura, para ela desenvolver, você tem mais... Você induz ela a produzir mais flor, porque ela produz nessa haste principal aqui. Você teve uma experiência negativa lá na colheita, lá que você estava com essa lavoura tudo, e você conseguiu colher quantas sementes lá? Eu consegui colher ano passado de 640 árvores que eu tenho, no espaçamento 3x3, especificamente para semente, tá? Eu consegui colher, não deu 200 sementes boas. Tá? O resto ou não produziu, ou entrou aquele
A traça lá, né? Isso. Aquele insetinho pretinho que fura. Como é que chama? O diamim, broca. Pode, tá. Aqui já tá engrossando ligeiro agora, mas por causa do clima, né? Furavagem. Entra um fusário, entra fungo. O importante aqui, como ela isso aqui hoje atualizado os trabalhos que nós temos aqui. Como ela produz o ano inteiro, a gente induz a planta a produzir 60%, 70% numa colheita só, para a gente tirar o máximo de produtividade dela. Que jeito? Através de cintetileno ou a aplicação de boro na época certa, zinco, para emitir a florada de uma vez só, né? Então a gente trabalha nessa forma e tem que fazer todo o manejo da planta. Se tem inseto que fura, igual um soja hoje, tem um percevejo, você tem que ir lá aplicar, porque senão ele vai furar e vai apodrecer a lavoura do produtor todo. Você tem um ataque de cigarrinha, você tem um ataque... Então você tem que ter essa manutenção, a gente tem que levar a lavoura como uma lavoura produtiva, certo? Então a gente olhar isso aí, então tem a presença, a gente entrar com a manutenção, querer a gente não quer, né? Mas senão a gente perde nossa lavoura. E também a questão de chuva, tá marcando chuva, se ela pegar chuva na vagem, ela absorve muito bem, muito rápido a água. Então as colheitas escalonadas, sem entrar colhendo ela. Tem forma de você colher assim, ó, ela cai tudinho, ó. Então, assim, acelerar esse processo da colheita rápido, porque a chuva também entra umidade, aí desenvolvimento de fungos, igual da cercóspora e tal, numa cultura de soja, milho, que também, se chover em cima, perde, né? Então, tanto é que a gente tem os trabalhos em cima de milho, pro milho, antigamente o milho só dava para cima, assim, hoje tem variedade, chegou a genética, ele vira para baixo para não molhar, para facilitar a colheita e tal. Então, assim, são tudo evoluções genéticas da planta, resistência a esses tipos de intempéries aí, né? Racha a vase, né? Ela estoura a vagem. Aqui vocês estão na frente de um pé, por exemplo, que mostra para vocês como é que ela trabalha. Ele tem vagem de um estágio, 2 estágios, lá está florindo. Então, as vagens lá, a flor lá de cima não vai produzir vagem útil, talvez só a primeira de baixo, não é? Uma dica valiosa. Não vai dar aqui, tempo, né? Não vai dar tempo. Se você quer produzir semente, tem que ter galho. Quanto mais galho tiver, mais vai produzir. Então, para isso, poda. Se não podar... Topo em cima? Não. Aqui para ela fazer bastante galho. Embaixo. Isso, se não... O que é interessante aqui? O que a gente faz? Produção de semente. A gente colhe 60%, 70% que chega, a gente poda. Beleza. Para você colher ela mais baixa. Agora, produção de mel, você pode deixar a planta, você já chega naquela arquitetura dela, ela vai estar produzindo ali. Aí eu não recomendo a poda não, mas para produção de semente, quanto mais a gente vai podando, mais ela vai abrindo e tomando conta, e ela fica mais baixa para facilitar a colheita, que ainda é tudo manual, não é mecanizada. Então, assim, essa é a indicação nossa. Agora, para mel maior, aquele espaçamento influencia muito, 3x3 ou 4x2,5. Então, para a gente ter uma exploração da área para produção de mel e sementes, tá? Quantos quilos por hectare para poder fazer a silagem, né? Eu estava falando que tem época que dá 5.500 sementes no quilo, tem que avaliar certinho, mas qual que é a média? Quantos quilos por hectare? Toda semente varia de região para região, tamanho, peso de grão, se choveu, se não choveu, se for de sequeiro. Então vamos supor que a semente normal tem uma região que ela não pegou seca, não teve veranica e tal, no enchimento de grão você dá um PMS alto. Ela vai ter em torno de 3.500 sementes em 1 quilo. Agora você pega uma região que é seca, no enchimento final ela só encheu com a reserva que ela tem, ficou 3 meses sem chover, que é uma situação que a gente tem no Piauí lá. Ela dá 5.500 sementes num quilo, tá? Então, a gente tem essas variabilidades no PMS. A gente trabalha com população por hectare, 60 mil plantas por hectare. Com PMS maior, você gasta 12 quilos. Com maior, você vai gastar 20 quilos. Entendeu? Então, por isso que é população por hectare a gente trabalha. Essa área aqui, tá? É a área abandonada, tá? É a área da pessoa que vem, planta e deu. É assim, ela não fez análise de solo, ela não botou calcário, aqui não tem calcário, não tem nada. E por que eu não investi aqui? Porque essa área não é minha. Nessa região aqui, tá? Foi uma semente que eu comprei no LX, então aqui germinou pouco. O plantio aqui foi plantio com profundidade errada, né? O mais alto, né? Nasceu bem diferente. Ali, perto disso aqui, ali foi sucesso total, né? E ali embaixo,
Nós podemos descer até lá, tem outro caminho lá também, se quiser. Vamos. Aqui em cima nós temos uma laje, tá? Uma formação de pedra. Lá dentro tem um tipo um fosso, né? De pedra de areia. E aqui eu tenho uma valeta aqui, ó. Que ela vai lá embaixo sai a valeta. Então as plantas que morreram aqui no momento do inverno, naquela região no momento do inverno, foram aqui. Em torno de 6 a 7 plantas morreram aqui na linha, que deve ter uma laje embaixo, numa profundidade demais. Então a raiz ficou molhada por muito tempo, tá? Aqui. O único lugar que morreu o pé aqui, que morreu, que teve mortandade de pé. Aí tá sufocando, né? Exatamente. Essas condições aqui tava lá do outro lado e com milho junto. Deixei vir tudo para pastejar. Aqui já foi pastejado. A vaca, ela é seletiva. O que veio para cá, na verdade, foi os bois, nem foi as vacas, foi os boizinhos. Mas assim, eles são mais jovens, aqui, eles nunca viram milho, tá? Eles nunca ganharam milho, não viram milho. Aqui tinha milho com espiga. Então eu larguei eles aqui dentro, isso tem vídeo, tá? Larguei eles aqui dentro. A primeira coisa que eles fizeram o quê? Comer isso aqui. Não, aqui, o capim. Capim, o que é natural. Tá? Isso é natural para ele. A natureza dele, ele tem uma genética de comer isso aqui ele conhece. E nasceu na genética dele. Depois ele começou a descobrir o milho devagarinho. Mas ele comeu praticamente todo o capim para começar a comer milho. Você tem uma ideia de que ele não conhecia milho. Agora, se tivesse comido milho já uma vez anterior, ele ia comer milho primeiro do que o capim. Provavelmente. Aqui foi a última. Por quê? Para quem quer se arriscar, tem algumas vezes, ou algum lugar da planta, eu sei que às vezes eu apanho, que parece uma pimenta, né? Ela é bem picante. E eu peguei lá em cima antes, estava tudo tranquilo. Mas às vezes eu chego aqui e eu tenho que cuspir fora lá embaixo porque ela pega mesmo. Que eu acho que é a defesa dela pro inseto. Eu acho que é. Ela tem que ter uma defesa pro inseto, né? Hoje a gente fizemos trabalhos, por exemplo, nós temos o braquiária ruziziense, o piatã, o milho e a moringa plantados no mesmo lugar e soltamos o gado. O gado foi primeiro na braquiária ruziziense, depois no piatã, certo? Depois no milho, depois na moringa. Então o gado geralmente ele vai onde ele está acostumado, que é no capim, tá? É no capim. Com uma planta nova, isso aqui é mato para ela, então ele não vai, isso aqui nem dá bocada. Então ele vai no capim, arranca o capim, tudo depois vai na... Então uma roçadeira aqui, ó, é o que? O gado. Ele tem muito sucesso aqui, só ia ficar a moringa. Assim como o capim, a planta que é daqui, ela já tá, o ambiente dela tá natural. O linço conhece o solo há muito tempo, se adapta ao solo há muito tempo. Então uma cultura que você vai implantar, ela vai sofrer, né? Seja o milho que tivesse aqui, né? Porque esse aqui que predomina, assim porque o gado escolhe aqui. Agora bota uma vaca de leite aqui dentro, que tem uma certa idade, ela vai comer o milho primeiro, normalmente, né? Pode ver que ela vieram no tífito ali, logo foram embora, né? Elas nem querem tífito aqui. Por quê? Porque tem o curumim, que elas comem todo dia. Toda lavoura, feijão, soja, milho, algodão, o interessante é ter o espaçamento. Quando você fala em espaçamento, é ter estabelecido um espaçamento certo. Então, para isso, a gente tem que ter um alto vigor, germinação da semente, para a gente poder saber, não, meu semente está dando 50%, aí você põe 100 sementes, vai nascer 50%. Você não sabe se vai nascer aqui ou no meio ou no final, e vai ficar um oco. Por isso que tem a qualidade, um mapa exige com que seja informado. O mapa hoje é acima de 80%, tá? Mas a gente gosta de trabalhar com sementes com alto vigor de germinação. Para você ter... Nasceu 3, você botou 3, é as 3 que vai nascer. E isso é importantíssimo para que a gente tenha o aproveitamento do adubo que você fez, do sol e tudo. Então esse aí é fundamental, esse espaçamento aí, tá? Inclui a semente, por exemplo, ela tem aquela casquinha. E daí para plantar no disco... Quando vocês mandam essa semente para plantar com máquina, ela já vem sem a pele. Sem a pele. Exatamente. Essa semente aqui, ela tinha uma disparidade muito grande. Muita semente desse lote que eu comprei no LX, ela não estava madura, tá? Já a semente do Alcides, por exemplo, ela tá toda igual, escura, né? Que tu vê que ela tá madura. Eles trabalham no foco de sementes que é selecionada, então ela vai estar toda ela do mesmo tamanho. É que nem você plantar o milho que você compra de saquinho lá, que paga R$1.000, você vai botar lá, não cai muito diferente, porque ele vai passar pela peneira. Então o trabalho, vamos dizer, de seleção genética e seleção também, né, de grão do grão, vai fazer com que o plantio seja bom ou não, né? Aqui tudo foi plantado à mão, tá, para vocês entenderem. Mas eu digo que eu recebi de semente aqui, como ela era, tinha pequenininha, tinha grande, mas a maioria era amarelada, não estava bem madura, eu não entendia de semente de moringa.
Ali, eu peguei do Alcides, já é outro mundo, ele veio trazer aqui para mim. Né, me apavorei, o que era a diferença de uma semente e outra. E tá ali o resultado. E lá também, tá? É do Alcides lá em cima, tá? Só que foi plantado um pouco depois, né? Eu acho que deu 5 dias mais ou menos depois. Só que lá nós plantamos um por um pouco mais espaçado, e plantamos observando a profundidade. Isso aqui é já para mostrar, exemplificar como que é uma planta produzindo a vagem, como que é a raiz dela aqui, ó. Uma planta que tombou e ela ainda tá verde aí, ó. Então a gente vê como é que é a raiz dela. Aí, ó. A mandioca que dá aí. Aí. Então a gente vê aqui uma situação, que aconteceu, ó. A planta, ela não foi para baixo, ela ficou só por cima aqui, ó. Não tem nenhuma raiz pivotante. Provavelmente ela, devido aqui à erosão, tá vendo? A gente tá... Quebrou a pivotante. Quebrou, né? Vamos ver se tem. Ela é forte. Não, ela foi tudo pro lado. Que às vezes foi plantado só superficial, tinha uma compactação, ela foi pro lado, aproveitou a fertilidade na camada de 10 centímetros e no... Aqui, ela ficou só aqui, ó. 10 centímetros, tá? Então a gente vê que a planta ficou, e devido à erosão, tá capinando, tá mexendo com o solo aqui, aí a água tá o solo tá sempre sendo lavado. Segura aqui pra mim, por favor. Aí aqui, onde que tava aqui a altura do solo? Aqui nós já perdemos uma camadinha superficial do solo. Então isso aí, provavelmente lavando, a gente tá perdendo os nutrientes. Eu escutei alguma coisa, não sei se foi de vocês, que quando ela tem uma altura de 1 metro, 1 metro e pouco, a raiz dela serve até, vai para laboratório para servir de fazerem algum produto, remédio, e dá até para comer, é que nem um rábano. Rabanete, isso. Depois ela fica mais rígida, mais dura. Hoje, quem pesquisar na internet aí, desses 60 milhões de produtores que tem na Índia, aí bota em inglês lá, Success Case de Farmers in India. Ele ganhou o prêmio de segundo, foi o prêmio de segundo, transformando fazendeiros pobres em milionários. Ele fez o rabanete, tá na internet, depois vocês pesquisam no Google. O produtor era pequeno, ele tinha 5 hectares, sofrendo, batalhando ali e tal, produzindo o milhozinho dele. Lá é outro tipo de capim. Aí ele começou a produzir moringa e hoje ele entrou no mercado pesado de venda de rabanete, que é a raiz da moringa. E hoje ele transformou a região, tudo. Então ele tá um faturamento de mais de 1 milhão por hectare, né? Então assim, tá escrito na internet. Então o conhecimento da moringa tá unificado globalmente. Então tem muitas pessoas vendendo semente. A Índia, ela é a matriz da moringa, mas só que eles trabalham na escala pequena, são produtores de 5 hectares é grande. Quanto você tem? Eu tenho, igual o povo no Nordeste fala de tarefa, que é as tarefinhas. A gente fala hectare. Então é produtor de meio hectare, pequenos hectares, 5 hectares são grandes. Então a gente vê que tem essa multiplicação financeira mundialmente. Então, um país que é a sede da moringa, as vacas é solta na rua, tá? Então ela é um ser santo. Eu fui lá, eu vi, eu falei, rapaz, que as vacas comendo lixo, mexendo igual cachorro, né? Aí a gente vê, eu falei, o que vocês dão para essas vacas aí e tal? Eu falei, não, elas comem aí, né, o capim, o que tem nos lotes vagos, então, andando na rua. Então a gente vê isso lá, é um ser que eles falam? Um ser que alimentou minha família 15, 20 anos, ele virou santo, porque ele ficou tomando leite daquela vaca, fazendo queijo, então ela é santa para eles. É sagrada, né? Sagrada, é sagrada, é um ser sagrado. E eles estão, eu falei, se ela é sagrada, por que vocês não usam moringa para multiplicar e tal, planta nas ruas? Então, assim, o conhecimento, a expansão da moringa está vindo de 10 anos para cá, mundialmente. Os estudos, as patentes em INPI, INPE. Os veganos devem gostar, hein? Tem restaurante que você tá doido. É um produto natural, ela é considerada nos países desenvolvidos um superfood e nos países pobres, eu tive a oportunidade, fui no simpósio na África do Sul, visitei Moçambique, que é um país que fala português igual nós, Botsuana, fui no Congo. São países muito pobres. Ela é recomendada pela ONU, pela FAO em combate à desnutrição. Por quê? Período inicial de desenvolvimento, a criança é muito dependente de cálcio. Então, ela, comparada com o leite 100, ela tem 17 vezes mais cálcio que o leite. Hoje, o leite em pó, que é fornecido, que é comprado por país, saiu financiamento para a ONU para comprar leite em pó para bancar esse. Vem da onde? Vem de grandes multinacionais, a Nestlé, Leite Ninho, Leite Molico e tal.
Então, assim, imagina os caras plantar e ter de graça isso aí. O tanto o impacto que ia dar isso aí no cenário. Exatamente. Se eu quiser comer salada, dá pra comer. Faz refogado. O melhor jeito, quem quer comer, é igual fosse um couve. A melhor indicação para você tirar o gosto do isotilcianato é dar essa chamada, né, no azeite, no óleo. Pronto, fica muito bom. Ou o pó, muita gente come o pó seco, desidrata, aí você põe em qualquer lugar ou come a cápsula dela. A temperatura acima de, acho que é 55 graus, você já consegue eliminar isso aí.